Vou começar lixando essa impressão 3D feita com resina R3D da Redilize. Se você tem dúvida do que eu estou fazendo, calma que eu vou te explicar. Eu sou Henrique Corbeira e eu estou agora preparando uma peça bem detalhada com muitos cantinhos e negativos para poder moldar com borracha de silicone. Vou te mostrar de uma forma simples como ter um molde sem bolhas de peças com muitos detalhes. Para esse tipo de peça que é impressa com muitos detalhes profundos, mais vazados, você muitas vezes precisa amenizar, deixando as cavidades mais rasas sem atrapalhar o resultado final da peça. Aqui eu estou usando uma cera especial de escultura e com o auxílio de uma mini estação de solda eu consigo depositar material, mas poderia ser também uma lamparina a álcool, mas é necessário uma ferramenta de calor. Você vai pegando de pouquinho, regulando a temperatura da estação ou da chama e vai depositando a cera e vai trabalhando à medida que ela vai esfriando. Você controla a temperatura na caneta e vai detalhando. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem a diferença. Olha como era mais fundo, eu suavizei, mas sem perder o detalhe. E tudo acabadinho já, tudo lixadinho. Como é poroso, como é rugoso, uma superfície meio cogumelos, brócolis, né? Ó. Então a língua aqui eu também dei uma preenchida no cantinho, um pouquinho entre os dentes, mas sem perder o detalhe. Então requer também um pouquinho de habilidade, né? Com a cera, para você preencher tudo. Ó, o buraquinho da testa, ó, ficou acompanhando ali os detalhes, ó. Então é claro que se você for só imprimir para você colocar no bonequinho ali, é só tirar o que for de defeitinho e pintar. Mas para moldar a gente precisa fazer aqui um pouquinho desses preenchimentos para evitar que o silicone rasgue muito rápido. E para essa peça aqui em específico, quanto mais detalhe, quanto mais porosidade, quanto mais cantinhos tiver, mais flexível precisa ser a borracha. Então a gente vai ter que usar a borracha branca aqui. Aí para facilitar, aqui nessa parte eu vou preencher de plastilina, que aí fica mais fácil de trabalhar, para fazer um dutinho aqui mais compridinho para facilitar o molde. Ó, então vamos lá, 1, 2, 3 e... Aqui poderia ser feito essas partes com a plastilina também, só que a plastilina ela é muito molinha, então toda vez que você passasse a mão ou fosse arrumar, ia ficar estragando, fosse mexer aqui. Então a cera eu consigo mexer sem que ela modifique, ela tem uma dureza muito boa, então essa é uma vantagem muito grande. Já vamos ter novidade aqui na Redilize com cera de modelagem. O legal de usar a plastilina aqui é que você consegue esculpir. Então aqui eu não fiz só um dutinho, eu adicionei um pescoço mesmo e trabalhei nele. Se você quiser moldar a parte interna ali para colocar num bonequinho, você faz isso daqui, tira o molde, depois remove essa plastilina e faz o bercinho ali. Nesse caso eu não vou fazer, tá? Mas eu tiraria essa plastilina, faria ela mais retinha aqui, né? Acompanhando o recorte. E depois de moldar, você tira aqui, passa a vaselina e faz a cópia do meio ali. Depois é só encaixar essa pecinha, que aí você tem ali o contorninho da peça. Aqui a gente vai fazer uma esculturinha da cabeça, que depois pode ser preenchida até aqui mesmo, ou só na base aqui, para ela ficar paradinha. Aí depois de tudo isso feito, eu dei uma pintadinha ali para uniformizar e eu poder enxergar toda a peça, né? Se ficou algum defeitinho, é bom você dar uma base. E depois a gente vai preparar a nossa plataforma ali para limitar o nosso molde. Então, como ele está espetado no palitinho, usei um papelão, fiz um furo nele, posicionei em cima do copo. E agora a parte muito importante, a gente precisa passar a vaselina. Eu prefiro usar a vaselina sólida, a vaselina em pasta, e aplicar com pincel macio com muito cuidado para não ficar excesso. Então você vai espalhar bem, se perceber que ficou um pouco de excesso ali, remove um pouquinho de material, passando e tirando num papelzinho, por exemplo. Depois eu vou preparar porções de silicone bem pequenas ali, de 50 gramas, 30 gramas em algumas situações, e vou despejar no molde. Eu posso assoprar, posso usar um aerógrafo para auxiliar
todo o silicone escorrer para os cantinhos. Se eu jogo de uma vez, vai dar bolha e o molde não vai ficar legal. Então eu vou repetindo essas camadas e às vezes com uma ferramentinha, um palitinho, vou verificando se não tem nenhuma bolinha. E cada camada eu preciso esperar o ponto de taque, que é aquele ponto que você encosta e está grudando, mas não escorre mais. E vou fazendo as camadas de novo, buscando preencher todos os cantinhos para facilitar depois na hora da gente encher o molde. Na parte da boca ali é a mais complicada, porque ela é profunda e o ângulo deixa ele bem escondidinho, então precisa ficar inclinando, girando e mantendo a peça em movimento para o silicone escorrer por toda a parte. Aqui dou uma reforçada na boca e com acetato eu fiz uma caminha ali em volta. Poderia ser um copinho, mas precisa ter um espaço ali de pelo menos um dedo em volta. Eu faço mais uma camadinha e essa camadinha vai selar o molde em volta do próprio silicone que já estava ali. Aí eu coloco um pezinho, verifico se ele foi em todos os lugares e não deu bolha e preencho devagarzinho. Eu gosto sempre de trabalhar com 150 gramas, com 100 gramas, catalisando com 3% para dar tempo de fazer com calma, mesmo que precise fazer com camadas. Depois é só desenformar a peça e nesse caso aqui eu marquei a parte de trás para se der alguma marquinha ali ficar menos perceptível. É só retirar a peça de dentro, verificar o molde. Aqui dá para ver que ficou sem nenhuma bolha. O molde ficou perfeito. Ali um sujinho é a tinta que acabou saindo, que provavelmente foi a área que ficou sem vaselina. E aqui eu estou preparando a resina PU Smooth Cast 320. É uma resina de muita fluidez e que cura bem rápido. Dá pra ver aí. Em situações como essa, que ela deu uma estufadinha, pode ser dois fatores principalmente: proporção errada e umidade na resina. A resina, depois de aberto o PU, eu recomendo usar muito rápido, porque ela é um material muito perecível. Aqui dá pra ver que deu várias bolhas. Por quê? Porque o molde ele tem ângulos negativos, que na hora que você vira o molde, eles ficam sem acesso da resina ali. Então aqui vai uma dica de mestre. Você vai preparar um pouquinho de resina e vai girar o molde, fazendo ela correr por toda a parede do molde. E depois você completa. Assim você elimina 98% das bolhas. Às vezes fica uma bolinha ou outra, mas não por questão de não conseguir percorrer o molde. Aqui ela já saiu 99% perfeita. Tinha só uma bolinha pequenininha ali que dá para resolver facinho. A comparação aqui entre uma e outra. E agora comparando com a matriz moldada. Claro que a cor dificulta um pouco a visão, mas é isso daí. Dá pra ver que o resultado ficou excelente. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa um joinha também. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu sou Henrique Corbeira, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.